Olá, querida Débora. É um privilégio estar com você mais uma vez, uma bênção do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor pelo convite, agradecer ao Senhor porque nós podemos nessa hora nos debruçar diante da Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. E nós, diante da palavra do Senhor, diante do Seu Espírito, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor que nos direciona. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque estamos diante de Ti, ainda que não presencialmente, Senhor, mas como é bom estar junto com as minhas irmãs. E como é bom, Senhor, estar junto, debruçando-se diante da Sua palavra, Senhor. Como é importante nós estarmos prontas para ouvir a Tua voz de comando. A Tua palavra que nos direciona, a Tua palavra que nos dá estratégia, a Tua palavra que nos levanta, que nos consola. Pai, eu quero te pedir que o Senhor visite cada Débora, que está agora, Senhor, ouvindo, que está aqui conectada, Pai, em nome de Jesus, que haja renovo, que haja fortalecimento, que haja esperança, que haja vigor, Pai, que o Teu Espírito visite o espírito dessa Débora e que ela receba pela Tua palavra a força, a intrepidez, a ousadia e a graça que precisa para continuar caminhando. Nós te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom podemos estar juntas diante de um tema tão lindo, né? Guerreiras, sigam avante. De fato, essa é a palavra do Senhor para nós, a voz de comando. O quanto o Senhor nos quer perto, o quanto o Senhor nos quer fortes, o quanto o Senhor nos quer lutando o bom combate dele. E eu estava perguntando para o Senhor aquilo que ele desejava, que ele deseja comunicar ao meu coração e ao teu. Qual é a direção do Senhor para nós? E o Senhor me deu algumas coisas. Uma delas é nos lembrando algumas coisas que a gente já ouviu, que a gente já sabe, que a gente já entendeu da parte de Deus, mas que muitas vezes nós nos esquecemos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seu chamado, filha minha, é lutar, não é ver. Nós não precisamos ver. Nós precisamos lutar confiadamente, porque aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Porque aquele que nos chamou vai cumprir aquilo que está para além da nossa capacidade. Por isso que nós não precisamos ver. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Nós precisamos seguir lutando. Eu não preciso ver agora, eu não preciso entender tudo, eu não preciso colher, eu preciso semear. Veja, o quanto nós podemos, nessa nossa luta, que muitas vezes é uma luta, e muitas vezes nós estamos lutando, e às vezes a gente acha que nós não estamos vendo, que não tem resultado, mas veja o que é uma luta, o que é o nosso chamado nas mãos de Deus. Lá em Salmo 18, eu amo o Salmo 18, versículo do 28 ao 35 está dizendo assim: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas, pois contigo eu desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Veja, o Deus que nos chama para lutar e não para ver, veja o que diz a sua palavra. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Deus está nos chamando para lutar, não para ver. Não esmoreça, não desanime, não pare, siga avante, porque seu chamado é lutar. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram o arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Glória a Deus. Deixa o Senhor dizer para você, Débora, do coração de Deus: siga avante. O seu chamado você não precisa ver, porque o meu justo viverá pela fé. Você precisa continuar lutando. O seu chamado é lutar. Segunda coisa, não conte com as suas armas. Veja, no meio desse chamado de luta, não conte com as suas armas, conte com as dele, porque as dele são infalíveis.
E uma das armas do Senhor é nós lutarmos sobre a perspectiva ajustada da vitória. Somos mais do que vencedores. Na cruz do Calvário, o Senhor nos deu a vitória. Na cruz do Calvário, Ele nos deu intrepidez. Na cruz do Calvário, Ele nos deu o novo e vivo caminho. Ele nos deu acesso ao Santo dos Santos. Por isso, ainda que a gente entre na luta, que nosso chamado é para lutar, nós lutamos na força dEle. E porque lutamos na força dEle, porque lutamos na vitória conquistada na cruz, até na nossa luta, nós desfrutamos de descanso. Olha que coisa linda da parte de Deus. Veja, 2 Coríntios 10, de 3 a 5, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Embora ainda nessa vida humana, embora ainda nas nossas lutas, embora ainda nas nossas perspectivas, embora ainda nessa realidade, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Veja, não conte com as suas armas, conte com as dele, porque as nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É nessa condição, veja, quando o Senhor nos chama para lutar, Ele nos chama nessa condição, Ele nos chama nessa realidade, Ele nos chama nessa verdade. Portanto, não use as suas armas, não use, é por isso também que a gente pode descansar, porque Deus não está nos chamando para contar com aquilo que a gente tem, com o nosso discurso, com a nossa eloquência, com o nosso grito, com a nossa... Não, a gente usa as armas de Deus porque elas são poderosas. Portanto, no meio desse nosso chamado, que é para lutar, no meio dessa luta que o Senhor está dizendo, lute com as minhas armas, conte com aquilo que eu dou para você, conte com o adestramento que eu já lhe dei, conte com a capacitação que desce do céu para você. Sabe por quê? Terceira coisa, sua causa é eterna, seu chamado é divino, sua missão enfrenta o inferno, portanto, se fortaleça. Portanto, reajuste sua lente, portanto, foque o lugar que o Senhor lhe deu, a posição que você tem, quem é você no reino, quem é você no coração do Pai, qual o chamado que Ele lhe deu, porque essa luta, ela acontece ali no reino espiritual, e no reino espiritual nós experimentamos, visualizamos, recebemos e usamos uma outra realidade, uma realidade que é para além daquilo que nós humanamente poderíamos alcançar. Nossa causa é eterna, nosso chamado é divino, nossa missão enfrenta o inferno. Portanto, veja o que é o convite de Deus para nós. Atos 4,13, veja, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Que coisa linda! Se fortaleça, beba do Senhor, busque a imagem dele em você, a verdade de Deus. Permita que o Senhor trabalhe, permita que o Senhor te leve para a olaria, permita que o Senhor nos capacite. Quando a Bíblia fala, Ele adestra minhas mãos para o combate, Ele adestra, Ele nos treina. Então Ele permite situações, mas não é para a gente desmaiar, não é para a gente morrer, é para a gente ser capacitado. Sabe, às vezes quando Davi enfrentou lá o urso, talvez ele tenha dito, eu vou morrer hoje. E aí depois chega o leão. Meu Deus, sobreviver ao urso, não vou sobreviver ao leão. Mas não era nem pro leão matá-lo, nem pro urso. Na verdade, aquilo era adestramento, aquilo era treinamento, porque ainda vinha Golias. Então, quando nós desfrutamos disso, veja que quando eles olham para Pedro e João e veem naqueles homens, meu Deus, mas tem alguma coisa diferente, porque neles não há essa capacidade, porque neles não há tudo isso, porque neles não há esse transbordar. Eles são homens iletrados, eles são homens de pouca cultura, mas veja que eles reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Portanto, aprimore, suba, permita, encare,
Viva aquilo que Deus tem para você, porque sua causa é eterna, porque seu chamado é divino, porque sua missão enfrenta o inferno, porque o Senhor tem te chamado para a luta, e por causa dessa luta, por causa desse chamado, há também, você não vai para a guerra desprovida nem despida, você vai para a guerra com as armas poderosas em Deus, você vai para a guerra com intimidade com Ele, você vai para a guerra ouvindo as estratégias dEle, sendo conduzida por Ele. Portanto, veja o que são essas pessoas fortalecidas em Deus, veja o que é um homem e uma mulher comum nas mãos do Senhor, o que são os valentes de Deus, o chamado que Deus tem para as Déboras, de mulheres valentes, de mulheres guerreiras, de mulheres que seguem avante. E o Senhor nos dá essa visão e nos convoca para esse lugar, tendo convocado muitos e tendo aperfeiçoado muitos a esse lugar que Ele tem nos chamado. Lá em Hebreus 11, 32 a 38, um texto que eu amo, que diz assim: e que mais direi? Depois, se você puder, ler Hebreus 11 todo. Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Deixa eu lhe dizer uma coisa: carregue no corpo sua armadura e nas mãos sua espada. Tira o peso, a angústia, o medo, a incredulidade, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Não é na força do nosso braço, é na força dEle. Não pode dar errado, porque as nossas armas são poderosas em Deus, porque as armas dEle são infalíveis. Veja, da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, homens comuns, mulheres comuns, cheios do Espírito Santo, compreendendo que sua causa é eterna, compreendendo que seu chamado é divino, compreendendo que sua missão enfrenta até o inferno, e fortalecidos em Deus, servos de Deus, bebendo de Deus. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Você compreende? Gente humana, gente normal, gente como eu e você, vivendo as mesmas lutas, os mesmos temores, os mesmos desafios, a mesma humanidade, a mesma impermanência, as mesmas incertezas, as mesmas inseguranças, os mesmos temores, mas pessoas comuns, ordinárias, vivendo o extraordinário. Gente simples, vivendo a grandeza de Deus. Gente comum, sendo um vaso que recebe a excelência do poder de Deus. Gente humana, frágil, vulnerável, que percebe qual é a sua cidadania, e a sua cidadania é celestial, que percebe que não pertence a esse mundo, que é peregrino em terra estranha, que percebe que seu chamado é gigante, que seu chamado é eterno, que percebe que a causa é enorme, que percebe que o desafio é representar o reino, é servir ao rei, é ocupar a linha de frente de um exército guerreiro para guerrear as causas de Deus. Mas gente tomada por ousadia, gente tomada
pelo espírito de guerreiro, gente tomada pela certeza da vitória, gente tomada pela força, pelo amor, pela voz de comando do Rei. Que você receba nessa hora a força do Senhor, que você receba, que teu espírito seja ativado. Guerreira de Deus, siga avante. Guerreira de Deus, sua causa é eterna. Guerreira de Deus, seu chamado é divino. Sua missão enfrenta até o inferno e ninguém te detém. Fortaleça-se no Senhor. Fortaleça-se no Senhor, porque o Senhor tem mais, porque o Senhor tem caminhos novos, porque o Senhor tem lugares novos, porque o Senhor tem degraus mais altos, porque o Senhor tem novas vitórias, porque o Senhor tem novos momentos. Se fortaleça em Deus. Sabe por quê? Nós podemos contar com o Senhor, esse Deus que lá em Salmo 29, de 3 a 5, diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Compreende que nós estamos cobertas, que nós estamos sob obediência e sobre a voz de um Deus que troveja, que está sobre as muitas águas. A sua voz é poderosa, ele despedaça os cedros do Líbano. Nós estamos debaixo da ordem, da visão, do entendimento, da revelação dessa voz que vai na frente, desse Senhor dos exércitos que quebra os grilhões, que rompe com as estruturas, que quebra as cadeias, que vai na frente abrindo o caminho. Me lembro da música da Cassiane: Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Veja, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O Senhor não tem te chamado para uma luta que você vai sozinha. O Senhor não tem te chamado para uma guerra que você vai perdida, que você vai desacobertada, que você vai despreparada. O Senhor está nos dizendo: é tão grande, é tão poderoso o que eu tenho para você, o chamado que eu tenho, a convocação que eu tenho, o que eu confio nas tuas mãos. Você tem consciência disso? Você tem consciência de quantos jovens? Você tem consciência de quantos filhos? Você tem consciência de quantos adolescentes, de quantas crianças, de quantas pessoas você não só tem tirado no inferno, mas você tem estabelecido em oração para a glória do nome do Senhor? Quantos pastores têm se levantado do seu joelho? Quantos meninos e meninas cheias do poder de Deus serão fruto da sua oração, do seu clamor, da sua persistência, da sua insistência, dos teus joelhos dobrados, das suas lágrimas, da sua súplica, de se colocar na brecha, de se colocar no caminho, de se colocar no altar para dizer: Senhor, poupa o teu povo, para dizer: Senhor, cerca, Senhor, salva, Senhor, liberta, Senhor, renova, Senhor, conclama, Senhor, estabelece o teu reino na vida desses jovens, na vida dessas crianças, na vida desses filhos. Você tem consciência do que você está fazendo num quarto? Talvez ninguém esteja vendo, talvez ninguém nem saiba, mas você está ganhando o mundo nos seus joelhos, libertando tantos cativos que você nem sabe. Mas o nosso chamado não é ver, o nosso chamado é lutar. O nosso chamado é seguir adiante. O nosso chamado é guerreira. É nos lembrar. Percebe? Guerreira, serva, poderosa, cheia de Deus, ousada em Deus, liberta em Deus, avante em Deus. Guerreira, tome seu lugar, tome seu posto mais uma vez. Receba seu lugar, receba seu papel, a ousadia do Senhor para de novo estar ali lutando as causas do Senhor. Sabe por quê? Mais uma coisa que o Senhor quer nos dizer: nenhum clamor é em vão. Haverá recompensa. Haverá recompensa. Lá em Jeremias 31, 16 e 17 é um texto muito especial para mim. Porque eu me lembro que antes da minha mãe partir,
Meus irmãos ainda estavam fora do Senhor, tinham sido criados e crescidos Eu tenho 2 irmãos. E criados no Evangelho e filhos de missionários, viveram, experimentaram, viram a presença, a permanência, a vida de Deus se manifestando e se desviaram. E a minha mãe, antes de partir, ela um dia na cozinha da casa dela, lá no Espírito Santo, estava chorando e dizendo para Deus: Senhor, meus filhos, Senhor, até quando vai ser assim? Minha mãe foi uma mulher que orava muito, clamava ao Senhor, uma mulher que não era uma mulher de púlpitos, que não era uma mulher de microfone, mas era uma mulher de oração, uma mulher que se dobrava, uma mulher que ali no secreto do seu quarto. Minha mãe tocava muito mal, obrigada, violão, mas com toda a sua simplicidade, com toda a falta de domínio até na técnica. Meu Deus, como eu me lembro da minha mãe cantando Divino Companheiro no caminho. E aquela parte que diz: fica, Senhor, já se faz tarde. Como eu fui marcada pelas canções da minha mãe ali no seu violãozinho. E ela cantando, e ela orando, e ela clamando ao Senhor. Como eu fui marcada por isso. E nesse dia que ela estava orando ao Senhor e chorando pelos seus filhos, o Senhor disse para ela: pega a Bíblia. E o Senhor deu para ela esse texto. E assim, foi tão forte, foi tão pessoal, não tinha como Deus ser mais claro, que ela ficou tão extasiada com aquilo. Ela me ligou para me contar e depois me falou de novo. E veja, minha mãe, algum tempo depois, pouquíssimo tempo depois, ela estaria já com o Senhor nos braços dele. Mas o Senhor deixou essa promessa para que eu me lembrasse, para que eu dissesse isso para os meus irmãos e para que eu dissesse isso para você hoje também. Lá em Jeremias 31, 16 e 17 diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. A esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Recebe essa promessa do Senhor. Os seus filhos biológicos, seus filhos espirituais, os seus filhos que você talvez nunca nem veja. O Senhor tem dado promessas a mães que sejam do coração, sejam no seu espírito, tem gerado, tem chorado, tem clamado, tem suplicado. Meu Deus, está vindo um avivamento aí. E os jovens que se levantarão são os jovens improváveis, que você tem orado por eles. São aqueles que você diz, que você clama, que você diz: Senhor, esse que é o pior, esse que ninguém dá nada, esse que é desprezado, esse que é mutilado, esse que as pessoas, muitas vezes até a própria igreja olha e não dá esperança para ele, com os olhares, né, religiosos. O Senhor está levantando um exército e Ele conta, e Ele tem contado com as suas orações e o seu clamor. Os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Mulher, Débora, guerreira, siga avante. Haverá recompensa. Nada, nenhum clamor é em vão. Escute isso da parte de Deus, haverá recompensa. Eu quero terminar dizendo para você que Deus não precisa de muitos guerreiros. Deus não precisa de muitos. Deus precisa de uma guerreira e de um guerreiro alinhado. Deus precisa de alguém que ouça a sua voz de comando. Deus precisa de alguém que tope as propostas surreais de Deus. Deus precisa de alguém que saiba que é tão inútil, que é tão pequeno, que é tão frágil, que diz: Senhor, olha, se o Senhor não for comigo, eu vou ser engolido na primeira, mas eu não vou na minha força. Sabe um Davizinho que nem estava na guerra porque não estava na idade, porque não estava preparado, foi levar pão para os irmãozinhos, foi levar lancheirinha para eles com pão de queijo dentro? Era com esse que Deus contava. E ele chega lá e ele escuta aquilo e ele diz: epa, com quem que ele está falando, esse incircunciso filisteu? E aí ele diz: olha, eu vou lutar com ele. E o rei diz: não, você não pode. Você não pode, você não tem idade, você não sabe, você é um menino. E ele é um guerreiro desde a sua mocidade.
E aí Davi vem dizendo, ele me treinou, o Senhor me treinou. Quando eu estava lá cuidando das minhas ovelhas, quando eu estava lá esquecido, quando eu estava lá fazendo tarefas que talvez sejam entediantes de fazer, o que ninguém queria fazer, cuidando das ovelhas. Eu lutei com o urso, eu lutei com o leão. O Senhor me deu vitória sobre eles, eu os venci. E esse mesmo Deus que me fez vencer o leão e o urso, é Ele quem vai me fazer vencer esse gigante. Olha que coisa linda. Deus não precisa de muitos guerreiros, Deus não precisa de um exército confiado em si mesmo. Deus precisa de um Davizinho. Deus precisa de uma guerreira que diz, Senhor, eu tenho nada nas minhas mãos. Eu tenho talvez, Senhor, aqui 2 peixinhos, 5 pãezinhos, que não dá para alimentar uma multidão. Nas mãos de Deus dá. Nas mãos de Deus, uma funda e algumas pedrinhas colocam abaixo um gigante. Nas mãos de Deus, o nosso nada, a nossa insignificância tem o poder daquilo que a gente leu aí em Hebreus. Homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Deixa eu ler para você, Juízes 7, versículo de 2 a 9. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Porque quem é tímido e medroso está confiando na sua performance, está confiando na força do seu braço. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda povo demais, faze-os descer às águas e ali eu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Veja, sabe do que eu tenho medo? Eu tenho medo de passar na primeira prova e reprovar na segunda. 10.000 ficaram. 9.700 o Senhor não aprovou. Você compreende? Deus não precisa de muitos. Deus precisa de um guerreiro alinhado. Deus precisa de alguém conectado. Deus precisa de alguém que passe nas etapas. Deus precisa de alguém atento. Deus precisa de alguém atento à voz de comando. Deus precisa de alguém alerta. Deus precisa de alguém com o coração tão entregue à causa que está o tempo todo alerta, vigilante, cidadão do céu, forasteiro em terra estranha, peregrino. Compreende? Com estes 300 homens que lamberam a água, eu os livrarei, e o entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Guerreira do Senhor, avante, siga avante, siga avante, porque é o Senhor quem dá a vitória, é o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem traz a existência, é o Senhor que faz todas as coisas, tudo é teu, Senhor, e das tuas próprias mãos nós te devolvemos. É dele o poder, é dele a glória,
é dele a honra, é dele a força, é dele a vitória, é dele a salvação, é dele a libertação, é dele a vida, é dele o trazer a existência, é dele o fazer tudo novo, é dele, é dele, é dele, tudo é dele. Nós não precisamos contar com a nossa força. Nós não precisamos ir na força dos nossos braços. Nós não precisamos confiar em nós. Nós não vamos para essa guerra sozinhas. Essa causa é dele. E o Senhor não conta com muitos, mas Ele conta com guerreiras que dizem: Senhor, eu vou seguir adiante. Eu vou seguir avante, porque a causa é eterna, porque o chamado é nobre, porque a visão é celestial, porque o Senhor conta comigo, porque o Senhor me adestra, porque o Senhor quer fazer de mim, tão pequenininha, uma mulher da qual o mundo não é digno. Se levante, Débora, o Senhor conta com você. Tem multidões esperando pelos seus joelhos, pelas suas lágrimas, pelas suas orações. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, visita esse coração, ativa o espírito da minha irmã. Ativa, Senhor. Débora, siga avante. Guerreira do Senhor, se levante para lutar a causa do Senhor, a causa que já está vencida na cruz do Calvário. Se coloque na brecha, porque há esperança para o teu futuro e os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Nada é em vão. Deus não conta com muitos, conta com pequenas, conta com improváveis. Conta com aquelas que dizem: Senhor, eu não posso nada, mas eu sou toda sua, para que o Senhor faça o que lhe apraz. O Senhor já tem me dado ursos e leões para eu enfrentar. Senhor, se o Senhor me mandar Golias, conta comigo, Senhor, porque não é na força do meu braço. Eu vou contra ti, na força do nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, reveste essa mulher. Levanta com ousadia, com confiança, com intrepidez, com certeza da vitória. Que ela continue firme no chamado, que não é para ver, é para lutar, que é para conquistar, que é para avançar, que seja revestida de poder, revestida de autoridade, revestida de graça, revestida de confiança, revestida de intrepidez, revestida de ousadia, revestida, Senhor, do Senhor, para fazer a obra que não é nossa, é do Senhor. Pai, nos levanta, Senhor, não nos deixa ficar, Senhor. Às vezes a gente não volta atrás na primeira leva, mas a gente é reprovado pelo Senhor, quando o Senhor diz: ainda é muita gente. E muitos já ficam para trás. Senhor, conta conosco. Que sejamos escolhidas, Senhor, no meio dos 300, que ali esteja, Senhor, as tuas filhas, ali nós estejamos para dizer: eu vou lutar as causas do Senhor, porque a vitória pertence ao povo de Deus. Fortalece a tua filha, fortalece a sua casa, fortalece os seus joelhos para continuarem dobrados, porque mães de joelho, filhos de pé. A vitória é do povo de Deus, é dos filhos do Senhor, é das guerreiras do Senhor. Guerreira do Senhor, siga avante. É a palavra de ordem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.